Agora assistiremos à terceira palestra intitulada Distribuição Generalizada de Pareto aplicada à análise de eventos extremos de chuva em Uruguaiana, apresentada por Gilberto Rodrigues Lisca, que possui graduação em Matemática, licenciatura pela Universidade em Matemática e licenciatura pela Universidade Federal de Alfenas, mestrado e doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária pela Universidade Federal de Lavras. É professor de Estatística, Matemática e Fundamentos de Programação na Universidade Federal de São Carlos. Olá, pessoal. Eu sou Gilberto Rodrigues Lisca, sou um dos autores desse trabalho e vou apresentar o seguinte trabalho para vocês. Distribuição generalizada de Pareto aplicada à análise de eventos extremos de chuva em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Hoje eu sou professor da Universidade Federal de São Carlos e esse trabalho está sendo apresentado no 5º Seminário Internacional de Estatística com R. Bom, o trabalho está organizado da seguinte forma. Eu vou fazer uma rápida introdução, na sequência a metodologia, os resultados, algumas considerações finais e as principais referências utilizadas no trabalho. E tudo que eu for falar de metodologia aqui, pessoal, vai ser ilustrado com o R. Bom, a chuva é vital para a vida na Terra. Sua elevada ocorrência em dias de chuva consecutivos e chuvas com grande intensidade podem trazer consequências negativas, né? Então, a chuva, quando ela ocorre, ela é muito bom para todo mundo. Só que quando ocorre em quantidade muito elevada ou a falta consecutiva de chuva pode ocasionar problemas. Aqui nós temos uma ilustração da cidade de Uruguaiana. É uma região é uma cidade localizada no sul do Rio Grande do Sul, na parte oeste do estado, e infelizmente lá ocorre o problema de quando chove demais, a cidade está sujeita à inundação, né? Então, estudar problemas que envolvem análise de eventos extremos para municípios desse tipo é de interesse prático. E nós podemos fazer isso por meio da teoria de valores extremos. E dentro dessa teoria, nós temos algumas distribuições de probabilidade, como a distribuição generalizada de Pareto, criada em 1975. Dado o uso de modelos probabilísticos, avaliar sua qualidade de ajuste é uma tarefa igualmente importante, né? Então, nós temos a teoria de valores extremos e, em conjunto, nós podemos avaliar o ajuste dessas distribuições a esses eventos extremos, né? O ajuste por meio de estimativas dos parâmetros das distribuições ajustadas pode levar à ocorrência de erro tipo 2. E para contornar esse fato, propõe-se um estudo de simulação. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, além de utilizar os métodos convencionais de ajuste de modelos probabilísticos, nós vamos propor um método de simulação para comprovar o ajuste de uma distribuição de probabilidade. Então, nessa palestra, eu vou apresentar a forma convencional de ajuste de distribuições de probabilidade, no caso de teoria de valores extremos, e para quem que tiver curiosidade, eu vou deixar no final o link para acesso ao artigo desse trabalho. Bom, todo o material dessa palestra, pessoal, vai estar disponível numa pasta virtual, nomeada por Quinto Ser Gilberto. Se você clicar aqui no link nesse link, você vai ser direcionado para essa pasta virtual. É uma pasta do OneDrive, não tem restrição quanto ao seu acesso, e lá você vai ter o arquivo de dados, a rotina em R e o PDF dessa palestra. Bom, sobre a metodologia, então, para trabalhar com dados de precipitação, nós precisamos primeiro tirar de um lugar, e nós utilizamos os dados climatológicos fornecidos pelo Banco de Dados Meteorológicos de Ensino e Pesquisa, o BDMEP, e pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMEP, de janeiro de 1961 a abril de 2019. Os dados foram agrupados em períodos mensais e em cada mês foi utilizado o método dos excedentes. Esse método dos excedentes
você deve estabelecer um limiar, e os eventos extremos ou os valores extremos são aqueles que ocorrem acima desse limiar. Então, dentro da teoria de valores extremos, nós temos duas abordagens. Uma que é analisar os eventos extremos que ocorrem em blocos, que pode ser o máximo mensal de uma série, o máximo anual, o máximo quinzenal, ou estabelecer um threshold, um limiar, e analisar os eventos que ocorrem acima desse limiar. Então, essa última abordagem é a metodologia POT, ou Peaks Over Threshold. Nessa metodologia, uma distribuição de probabilidade é considerada, e a distribuição generalizada de Pareto, que eu vou chamar de GPD, Generalized Pareto Distribution. Então, ela tem uma forma geral, e o que muda de uma forma para outra é o parâmetro QC. Então, essa aqui é a função de distribuição da distribuição generalizada de Pareto. Ela tem essa fórmula aqui quando o QC é diferente de zero, e essa segunda forma quando o QC tende a zero. O parâmetro QC tende a zero. E nessa fórmula, veja que nós temos um U. Esse U é um limiar. Sigma é o parâmetro de escala e QC é o parâmetro de forma. Através da GPD, podemos obter 3 classes de distribuições padrões, que são tipo 1, chamada de distribuição exponencial, né, que é a resolução dessa equação 1 com o limite, a resolução dessa equação 1 para o limite quando QC tende a zero. A tipo 2, que é a Pareto, para QC maior que zero, e tipo 3, também chamado de beta ou Pareto comum, quando QC é menor que zero. Para a escolha do limiar, é necessário estabelecer um método para a escolha desse limiar. Então, aqui nós vamos utilizar o método utilizando o gráfico da vida média residual para a escolha do limiar, e gráfico para a escolha do limiar olhando o comportamento dos parâmetros da distribuição generalizada de Pareto. Bom, no primeiro gráfico, nós devemos observar o que acontece com a média dos excedentes para cada threshold ou para cada limiar estabelecido. Então, a ideia é escolha um limiar e calcula a média de todo mundo que está acima desse limiar. Um limiar adequado, apropriado, é quando esse gráfico ocorre uma quebra linear. Então, nesse gráfico da esquerda aqui, a figura 2, nós podemos colocar como candidato para o limiar um valor de precipitação em torno de 40. Mas veja que tem outros candidatos. Poderia ser alguma coisa em torno de 30, poderia ser alguma coisa em torno de 60, ou um pouco mais, né, 65. Só que, pessoal, quando nós estamos trabalhando com eventos extremos, é interessante que você tenha um balanço aí. Você não pode escolher um limiar muito baixo, porque aí você pode estar colocando um evento que não é extremo e considerando ele como extremo. E se você colocar um limiar muito alto, você corre o risco de ter muito poucas observações acima desse limiar. Então, infelizmente, essa escolha por essa abordagem ela é subjetiva, né? Mas nós temos uma segunda alternativa que pode ser utilizada como um complemento à primeira, que é observar o que acontece com os parâmetros de escala e forma da distribuição general de Pareto conforme você escolhe os limiares. E a ideia é semelhante à primeira. Você escolhe um limiar quando ocorre uma quebra linear dos parâmetros. Então, por esses dois gráficos aqui, nós podemos ver que um limiar em torno de 40, né? Se você imaginar uma reta aqui começando em 0 até 40, parece ter uma quebra aqui, ó. E isso para o parâmetro de escala, para o shape, uma coisa semelhante. Então, o limiar em torno de 40, para esse caso aqui, parece ser adequado. Mas você pode fazer todos os ajustes, ver o que acontece, e se não der um ajuste satisfatório, você pode vir aqui e retornar para escolher um outro limiar. Bom, os testes de hipóteses utilizados no trabalho foram o teste de Komarov-Smirnov, para testar a aderência da distribuição aos dados, o teste de Mankedal, para testar a existência de tendência, teste de razão de verossimilhança,
para testar a anulidade do parâmetro QSI e foi utilizado 1% como nível de significância para os testes. O nível de retorno e a probabilidade de acontecer um nível extremo de chuva é calculado com essa equação em 1, né? E o nível de retorno é o nível esperado para ser excedido uma vez a cada N anos. Então, você estabelece um nível de retorno e a quantidade que você vai achar é uma quantidade esperada para ser superada a cada N anos. Além das estimativas do nível de retorno, foram construídos intervalos de confiança associados aos períodos de retorno de 2, 5, 10, 30, 50 e 100 anos. E a simulação computacional, que é um método baseado em Monte Carlo, e para a realização desse procedimento, nós dividimos a série de dados em duas partes, uma de treinamento e uma de teste. A série de treinamento compreendeu o período de 1961 a 1991 e a série de testes de 92 a 2019. E aí 2 cenários foram considerados. Um primeiro, onde nós geramos a amostra da distribuição exponencial com parâmetros estimados, e um segundo, onde nós geramos amostras da GPD com parâmetros estimados. E cada um desses cenários foi repetido 10.000 vezes e com isso foi calculado a média de Monte Carlo e o MAP, que é o erro percentual médio absoluto e a raiz quadrada do erro quadrático médio. Além disso, nós calculamos a proporção do qual o teste de razão de verossimilhança resultou em um p-valor superior ao nível de significância, com 1% de significância, a proporção do qual o MAP da GPD é maior que o MAP da distribuição exponencial, e a proporção do qual a raiz quadrada do erro quadrático médio da GPD é maior do que o erro quadrático a raiz quadrada do erro quadrático médio da distribuição exponencial. Ressalta-se que os tempos de retorno dotados compreendem o tempo de série das séries, o tempo da série de testes. Então, nós utilizamos o R para fazer tudo isso aí, pessoal. Bom, então, rapidamente aqui falando dos resultados, nós temos essa tabela 1 com o resultado dos testes para todos os meses do ano. E nós temos aqui as estimativas dos parâmetros de Mix, Sigma e QSI, tanto para a distribuição exponencial e para a GPD, teste de razão de verossimilhança, como a Grosmir-9, teste de Jung-Box e Munkendall. Então, nós podemos ver pelo teste de razão de verossimilhança, com 1% de significância, que pelo teste de razão de verossimilhança, para todos os meses, a distribuição exponencial seria a escolhida. O teste de Kolmogorov confirma o ajuste de todas as distribuições ao conjunto de dados. Jung-Box afirma que todas as séries são independentes, e o teste de Munkendall afirma que todas as séries, nem todos os meses, não têm tendência. Aqui só para ilustrar sobre a qualidade de ajuste, pessoal, graficamente falando. Então, nós temos aqui para o mês de janeiro o gráfico QQ-Plot. Nós podemos ver aqui que os pontinhos, né, estão, na sua grande maioria, contidos nesse intervalo de 95% de confiança. Da mesma forma para setembro. Então, não mostramos todos os gráficos, porque todos seguem esse mesmo padrão. Então, aqui, para esses 2 meses, nós podemos afirmar que a distribuição exponencial se ajusta à série de dados de janeiro e a distribuição GPD se ajusta aos dados da série de setembro. Aqui algumas probabilidades de ocorrência. Então, podemos observar que nos meses de verão, né, são os meses que ocorrem as maiores probabilidades de ocorrer desses níveis de chuva serem superados. E no mês de inverno, são os meses que ocorrem as menores probabilidades, né, como já é de se esperar para um caso de chuva. Sobre os níveis de retorno, ele tem um comportamento semelhante, né, com as probabilidades. Nos meses de verão, nós temos as maiores níveis de retorno, nos meses de inverno, os menores níveis de retorno. Aqui, um gráfico do nível de retorno com intervalo de confiança. Então, aqui nós podemos ver, graficamente, a evolução do nível de retorno ao longo uma quantidade de anos de tempo de retorno, né? E o seu respectivo intervalo de confiança. Então, no mês de abril, nós podemos ver que temos as
níveis de retornos maiores de ocorrerem em comparação com setembro, né? Aqui pela esquerda pela distribuição exponencial e na direita pela distribuição GPD. Bom, para o resultado de simulação, nós temos que, em alguns meses, a distribuição exponencial foi a melhor e para alguns meses a GPD. Então, nessa tabela, o que tiver em itálico é o caso onde a distribuição exponencial é favorável e quando tiver em sublinhado é o caso em que a GPD é favorável, porque elas ganham, qualquer uma das distribuições foi melhor nos nossos critérios de comparação. O mesmo caso para a distribuição para o cenário 2. Bom, algumas considerações finais. A distribuição generalizada de Pareto ela foi ajustada satisfatoriamente em todos os meses e pode ser usada para fornecer níveis extremos de precipitação máxima. Foram calculadas estimativas de precipitação nos meses de janeiro, exemplo, os períodos de 2, 5, 10, 30, 50 e 100 anos, e a maior estimativa foi observada em abril e a menor em julho. As estimativas intervalares fornecem valores mais seguros de precipitações máximas prováveis e podem ser usadas para auxiliar no planejamento urbano e rural na cidade de Uruguaiana. E não foi encontrada tendência, e ao comparar as distribuições por simulação computacional, foi possível identificar a verdadeira distribuição de probabilidade dos valores extremos de excesso de um limiar. Bom, como referência, eu gostaria de destacar do Colles, e quando vocês verem a rotina em R, tudo foi construído com base no livro do Colles. Então, dentre das referências que eu gostaria de destacar, aqui o DOI do artigo, caso você queira ver o trabalho na íntegra. Então, pessoal, por enquanto é isso. Obrigado pela audiência. Agora vamos falar sobre o R. Bom, pessoal, no R eu já montei uma rotina para ficar o mais simples possível para vocês reproduzirem esse tipo de análise no R. Eu montei uma rotina para fazer análise inteira de valores extremos, utilizando a metodologia POT para janeiro. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é mostrar para o R onde está o seu conjunto de dados. Lá na pasta virtual já está o nosso arquivo de dados. E aí, como ele está em Excel, eu preciso carregar um pacote que faz leitura de arquivos em Excel e está aqui o nosso conjunto de dados. Né? Eu tenho uma coluna só com precipitação, o ano, dia e mês, né? Nosso conjunto de dados ele vai de 1961 a 2017, né, para o mês de janeiro, e aqui a menor precipitação é 0 e a maior 152,6. Só que agora eu preciso organizar essa série para pegar os máximos acima de um limiar. Então, pela metodologia POT, vou usar o pacote EVD, aqui o gráfico da média dos excedentes, então o 40 parece ser um bom candidato, e pelo outro gráfico, TC-Plot, nós temos aqui que um 40 sustenta a escolha do 40. Então, eu vou colocar aqui no objeto TS a escolha do limiar 40. E agora eu vou separar o nosso conjunto de dados para pegar os máximos acima de um limiar. Então, esse comando aqui na linha 35 é justamente isso que vai fazer. E estou armazenando no novo objeto. Aqui o teste de Jungbox, o teste de Mankendal. Vocês podem ver que estão igual as tabelas que eu mostrei na apresentação. Estimativas de máxima verossimilhança da GPD. Testes de Kolmogorov e Smirnov. E aqui os gráficos QQplot. Né? Se você não especificar qual você quer, ele mostra para o padrão 4 gráficos, aí você pode escolher o que você achar melhor. Aqui algumas probabilidades, o nível de retorno, né? O estimativa pontual, e se você seguir, eu montei algumas funções para calcular o nível de retorno e seu respectivo intervalo de confiança. Então, pessoal, nas funções que foram criadas aqui, vejam com cuidado a explicação que está aqui sobre o livro do Colles, tá? Eu já deixei indicado aqui da onde que foi tirada a referência para montar essas funções, tá? Então, isso aqui pode ser facilmente estendido para funções mais complexas, mas já está tudo pronto para você montar intervalo de confiança utilizando a aproximação da normal, né? Para o nível de retorno.
e aí nós temos como resultado esse gráfico. Então, agora o trabalho é só reproduzir tudo isso daqui para os outros meses. E aí você tem os resultados que nós montamos na nossa tabela nos resultados. Tá? Então, por enquanto é isso, pessoal. Obrigado. Convido novamente para conversar com o palestrante nossas moderadoras, a professora doutora Eliane Foreste e a professora doutora Renata Mori. Boa tarde, Gilberto. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Quinto C. Muito obrigada pela sua palestra. Professora Renata, boa tarde novamente. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela palestra. Foi muito clara. E nós vamos passar agora para algumas perguntas que os nossos participantes colocaram no nosso chat. Então, a primeira delas, para aplicar o R na análise de eventos extremos de chuva, é preciso que o pesquisador conheça todos os processos da fórmula de distribuição generalizante de Pareto? Interessante essa dúvida, pessoal. De antemão, agradeço a oportunidade de apresentar esse trabalho para vocês. Agradeço, parabenizo já a comissão aí pela organização desse evento. Primeira vez que eu participo de um evento desse tipo, eu acho bastante interessante, tá? Sobre a questão da distribuição generalizada de Pareto, pessoal, se é importante o pesquisador conheça todos os processos da fórmula, eu estou um pouco na dúvida sobre o que ela chama de processos, né? Se for com relação à fundamentação teórica da distribuição generalizada de Pareto, eu acredito que é sim, é importante ela conhecer um pouco das fundamentações teóricas, por quê? Nós utilizamos a distribuição generalizada de Pareto quando nós queremos modelar eventos extremos que ocorrem acima de um determinado limiar. E para quem trabalha aí com a teoria de valores extremos, existe uma outra abordagem, né? Uma outra abordagem que é quando você modela eventos extremos quando ocorrem em blocos, né? Que pode ser máximos anuais, máximos mensais, máximos quinzenais, né? Aqui nós determinamos um limiar e consideramos esses valores acima do limiar como um evento extremo, né? Então isso é um resultado teórico, isso é demonstrado, né, naquela referência que eu mencionei nas referências bibliográficas, tá lá no livro do Coles, né? Então, só que aí essas demonstrações, a gente, como isso já é demonstrado, a gente pode adotar isso, né? Agora, se é um aluno de matemática, ele certamente vai ver lá derivadas parciais, né? Porque quer calcular máximo de alguma coisa. Então, um conhecimento teórico é interessante, sim, que o aluno tenha. E, aproveitando aqui o gancho, esse trabalho ele veio de uma orientada minha de iniciação científica, né? Então, aí é uma dificuldade trabalhar com isso daí com alunos de iniciação científica, porque é interessante que os alunos tenham pelo menos o conhecimento de cálculo, né? Então, eu estendo isso daí também para pesquisadores, né? Pessoal da área de exatas aí, é muito comum ter pelo menos conhecimento de cálculo, né? Então, fica mais fácil de trabalhar com essas metodologias de teoria de valores extremos. Então, é interessante, sim, que tenha conhecimentos sobre o processo do fenômeno. Porque pode ocorrer desse processo, você não ser adequado a utilizar esse processo para modelar o evento extremo, né, que você está considerando. Ok, obrigada. Só uma dúvida minha. Eu posso usar essa mesma teoria para prever qualquer outro tipo de fenômenos extremos, como, por exemplo, o circuit break? Ela poderia ser aplicada? Eu poderia aplicar essa mesma metodologia para outros tipos de fenômenos extremos, como, por exemplo, a ocorrência de circuit break na bolsa. Que seria um tipo quebra na bolsa, Isso. Um valor de uma bolsa acontece um valor muito alto ou também um valor muito baixo? Isso. Sim, é possível, sim. Isso pode ser visto como um evento extremo, né? E aí, no caso financeiro, né, quando ocorre isso daí,
tem consequências muito ruins, né? Então, e como isso pode ser caracterizado como um evento raro, é possível sim. Até isso lá na área lá da econometria é bastante utilizado aí, teoria de valores extremos. Ok, Eles obrigada. até têm uma denominação para isso, se não me engano é VAR, né? Valor de risco. Sim. O professor Orlando, ele coloca que o uso dessa ferramenta é bastante interessante, né? E pergunta que outros fenômenos você sugere como importantes e que, se investigados, podem auxiliar os municípios de forma tão prática como este sobre os eventos extremos de chuva. Uhum. Teoria de valores extremos é muito aplicado com variáveis climatológicas, né? E quando a gente fala de variáveis climatológicas, você abre um leque para muitas possibilidades, né? O que não é muito comum é trabalhar com eventos extremos mínimos. Por exemplo, quantidade de dias que não chove. É uma variável de interesse prático muito grande, né? E até agora vai começar a época de seca, né? A gente que está pessoal da região sudeste, isso é uma informação muito importante, né? Então, é uma situação que pode ser aplicada, quantidade de dias que fica sem chover, ou a quantidade mínima de chuva que ocorre numa região, temperatura mínima de uma região, né? Se você vai para regiões muito, muito frias, pode ser ter um interesse interessante trabalhar com temperaturas mínimas, né? Eu já vi outros trabalhos, por exemplo, que avaliam cheias, vazão de rio, né? Essas já são aplicações mais comuns, né? Vazões máximas de rios, né? Cheias extremas, né? Isso os livros de hidrologia trazem com uma certa frequência, né? Agora, quando a gente fala de eventos mínimos, que também pode ser coisas extremos, já não é tanto, né? Eu vi um outro dia, saindo, né, de variáveis climatológicas, né? Pessoas que trabalham com recordes de Olimpíadas. Recorde é um evento extremo também, né? Porque é um evento raro de se acontecer, né? Então, como que você pode modelar isso daí? Também pode utilizar a teoria de valores extremos. Ok, obrigada. Só mais uma... No final, você coloca que alguns meses, a aproximação pela exponencial se mostrou melhor do que pela distribuição generalizante de Pareto. Seria alguma variável não considerada nesse modelo que provocou essa variação? Alguma variável não considerada? Sim. No nosso caso aqui, a gente trabalha essencialmente com a quantidade de chuva, né? A quantidade que choveu num determinado dia, né? A gente analisou esses máximos. A gente não explorou a situação, por exemplo, de covariáveis, né? Colocar covariáveis no modelo. É uma situação possível, é uma modelagem possível, mas a gente não foi por esse lado. Talvez pode ser por esse caminho aí, professora. Talvez pode ser por esse caminho. Mas nesse caso aí, né, significa que utilizar uma distribuição mais simples para aquele mês, né, é melhor, né? É melhor. Okay. E isso para a gente é um resultado interessante porque, né, a distribuição exponencial ela é encaixada, né? Ela faz parte da família da distribuição generalizada de Pareto, né? Só que ela é mais complexa, a distribuição generalizada de Pareto. Então, para esse mês específico, não seria necessário utilizar uma distribuição mais complexa, né? E para quem trabalha com variáveis ajustes de distribuições, é muito comum você ver mais de uma distribuição de probabilidade te ajustar para um determinado problema. E aí, mas qual dessas é a melhor? Então, esse procedimento que nós propomos aí nesse trabalho, né, que é por simulação Monte Carlo, ele vem para tentar resolver esse problema. Porque naquele caso lá, nesse mês que você relatou, as duas distribuições se ajustaram ao mesmo mês, né? Só que qual que a gente pode utilizar? Pelo teste de razão de verossimilhança,
ele já indica que pode ser a distribuição... desculpa, ele afirmou que o parâmetro QC é diferente de 0. Só que o nosso teste de simulação falou que não. Você pode... Desculpa, ao contrário. O QC ele é diferente de 0, que resulta na distribuição generalizada de Pareto. Só que a nossa simulação falou que não, você pode usar a distribuição mais simples. E aí, agora como que a gente está com 1 a 1 no placar, né? Aí, só que aí lá na nossa simulação a gente usou vários critérios, né? A gente usou várias medidas para quantificar qual que seria melhor. Aí, no placar, né, ficou favorável para a distribuição mais simples. Muito obrigada, professor. Obrigado, eu que agradeço. Infelizmente, o nosso tempo está limitado. Então, eu agradeço a participação e eu passo a palavra para a Noeli.